Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José em mais um começo de semana com muitos assuntos importantes que eu vou abordar no nosso encontro de hoje, numa realidade que você ajudou a mudar, que você ajudou a construir. Eu gosto sempre de sublinhar esse fato porque às vezes nós perdemos um pouco a noção da importância do exercício da cidadania. Quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente participa do processo eleitoral, das discussões políticas, quando a gente entra num canal como o nosso portal e tantos outros, e divulga, e a gente conversa sobre os temas que estão sendo colocados, nós estamos ajudando a mudar a realidade do nosso país. Isso não era possível há 10 anos atrás, porque ou a gente conversava com as pessoas no bar, socialmente, ou a gente ficava atrelado às informações, entre aspas, que eram comandadas ali pelos grandes veículos de mídia, que eram sempre os pasteurizadores da opinião pública. Você, para raciocinar diferente, você sempre tinha que buscar fontes por conta própria. Hoje a realidade é completamente diferente. Com a sua participação, você deve se dar muito satisfeito, muito feliz de ter ajudado a jogar para o lixo da história essa gente que fez tanto mal concretamente ao povo brasileiro, ao nosso país. Isso não foi pouca coisa. Então, todos os dias quando você acordar, tenha isso em mente. Hoje nós temos muitas dificuldades, nós temos um novo governo, mas nós conseguimos nos livrar de situações que estavam adoecendo o nosso cotidiano. A gente vai ter ainda um tempo muito grande aqui no nosso país para curar algumas chagas, Muitas famílias ficaram ali com pessoas absolutamente no campo do lunático, mas nada como o tempo para sarar algumas situações. Bom, e nós vamos aqui dar a nossa contribuição todos os dias para cada vez mais termos mais debates sobre a realidade do nosso país. Por isso, convido você que está chegando agora no nosso portal, antes da gente entrar nos temas de hoje, a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende para as pessoas que você conhece. São formas de você atuar politicamente na nossa realidade. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso espaço, nos nossos debates todos os dias. Não esqueça jamais de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, é impressionante como é que a realidade hoje no Brasil, ela modificou-se completamente em pouco mais de um ano. É só você se lembrar que tipo de situação era bombardeada todos os dias, através do WhatsApp, através das conversas, enfim. A gente está vendo muitos remanescentes desse mundo paralelo, Você vai no salão, você vai no barbeiro, você vai no posto de gasolina, no bar, você sempre encontra pessoas que dizem que ainda tem medo do comunismo, que a chegada do presidente Lula, do governo que está aí, é uma ameaça a valores, enfim, cristãos. Existe uma mistureba absolutamente insana. O governo Lula terá que ser um governo muito eficiente para ajudar que essas pessoas que têm esse tipo de percepção, elas comecem a enxergar a realidade como a realidade é, e não como a realidade que foi pintada, que foi colocada de forma amedrontadora para essas pessoas. Hoje nós estamos discutindo temas muito importantes que dizem respeito à nossa vida, ao que nós vamos gastar no supermercado, na feira, aos nossos deslocamentos, os transportes e todos os custos que estão relacionados com a economia aqui no nosso país. Temos um governo que está iniciando seus primeiros passos e vai merecer de todos nós muitos olhares também, para a gente ajudar a corrigir cursos, a criticar quando tivermos coisas erradas e cobrar situações que mudem efetivamente a realidade brasileira. Bom, até esse momento que eu estou conversando com vocês, eu não tive ainda informação de qual foi a decisão do governo Lula em relação aos combustíveis aqui do nosso país. Está tendo uma disputa, vamos colocar assim entre aspas, entre setores da sociedade do mundo progressista. Todas as pessoas que querem que o Brasil avance, que o Brasil saia dessa dependência desse modelo neoliberal, querem que o governo Lula mexa na política de preços da Petrobras. E querem que, se isso acontecer, que as desonerações que foram colocadas falsamente, estelionataricamente pelo governo Bolsonaro, elas acabem sendo até enxugadas, Elas acabam até enxugadas, não, elas acabem sendo absorvidas por uma mudança mais positiva. No entanto, nós temos muitas situações complexas, muitos poderes que estão
lutando no meio dessa história toda, e a gente tem que torcer aqui para que a ala política ela seja vitoriosa nessa visão de como o governo Lula tem que tratar a questão energética aqui do nosso país. Porque o consumidor final, aquele que está abastecendo o seu veículo no posto de gasolina, ele não quer saber se o preço do combustível está subindo, porque o Brasil precisa ter um superávit fiscal, a emenda de teto de gastos, o valor de tributos que estão sendo arrecadados no Brasil em relação ao PIB. Isso tudo não interessa para o cidadão. O cidadão, ele raciocina de uma forma pragmática. Ele raciocina, olha, o ano passado, com o governo X, eu estava pagando X. E agora, com o governo Y, eu estou pagando Y. Então, isso politicamente é muito ruim para um governo que está começando os seus passos, com o agravante que a gente já salientou aqui várias vezes. Quem não se comunica se estrumbica, como dizia o Chacrinha, né? Que é uma forma muito simplória de falar sobre comunicação, mas ela é extremamente verdadeira. Se o governo, até hoje, não teve a condição, se o presidente Lula ainda não se colocou publicamente, como ele disse que iria fazer, né, em lives, para explicar esse processo todo, esse processo dessa questão econômica em nosso país, olha, apenas um ato de aumentar, o que possibilite o aumento do custo de vida das pessoas, será tratado de uma forma remediada, né, a posteriori, e isso de fato vai causar muitos danos políticos ao governo que está aí. E isso acaba criando todo um ambiente ruim, né, para que outras situações positivas acabem por reverter esse quadro. Então, vamos ver qual será a posição do governo nesse capítulo, e a gente espera honestamente que a espada aí ela penda a favor do povo brasileiro e não a favor dos grupos econômicos, do mercado financeiro, enfim. A gente vai poder avaliar isso melhor amanhã, depois que a gente tiver as decisões todas apresentadas aqui. A notícia de agora governo Lula voltará a taxar combustíveis, mas gasolina pagará mais que etanol. Petista se reuniu nesta segunda, 27, com o ministro Fernando Haddad e o presidente da Petrobras. Ele se reuniu também com o ministro das Minas e Energias também para tratar desse assunto. Então, gente, é uma questão que vai dizer muitas coisas em relação ao que irá acontecer com o governo Lula. Sem dinheiro, sem o orçamento, o governo vai ficar apenas com situações cosméticas, né? E vai abrir muitos espaços para que essa gente que foi derrotada, eles se sintam em condições, né, de nos perturbarem novamente, de atazanarem o nosso juízo, ameaçando voltar para colocar o nosso país rumo novamente ao abismo. Bom, essa questão que está acontecendo no Brasil, essa diminuição desses quadros de direita, do discurso de direita, da pauta que a direita colocava, pelo menos a direita insana, eles estão colocados mais para o lado. Não é um fenômeno isolado, como eu já comentei aqui com vocês. Quando a gente pega esse livro aqui do Roger Itwill e Matthew Goodwin, esse aqui, que eu já comentei com vocês, né? Eles fazem uma análise, né? E o título do livro é Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. Nesse livro aqui, eles mostram como a direita, a extrema-direita, cresceu no mundo inteiro e quais foram as motivações que eles tiveram em várias partes do mundo. Em muitos países, né, a xenofobia, o pânico em relação a estrangeiros, a imigrantes, ele faz com que a sociedade fique muito radicalizada nessa questão. Aqui no Brasil nós não temos esse problema, né, esse fator, né, migratório, que chega a ser uma coisa tão gritante na nossa realidade. Então a direita no nosso país, ela cria situações fantasiosas para, através do medo, o mesmo medo que acontece lá na Europa, Estados Unidos, essa xenofobia contra estrangeiros, enfim, contra os imigrantes. Aqui no Brasil ela tem uma outra roupagem, é o comunismo, é o socialismo, a transformação do Brasil numa Cuba, na Venezuela, e as questões morais. Isso faz com que a direita tenha um polo aglutinador de ideias, se é que a gente pode dizer assim, não, de filosofias, que façam com que eles tenham uma força política contrária ao desenvolvimento da nação pelo olhar progressista, pelo olhar de direitos humanos, pelo olhar de uma melhor igualdade de oportunidades num país como o nosso, enfim. E a gente tem esses problemas. Esses grupos todinhos
todinhos de direita, de extrema direita, que acabaram indo para esse lixão da história, eles funcionaram o tempo todo como retransmissores, né, dessas ideias neoliberais que a grande mídia sempre ocupou e que agora está tendo uma oposição muito forte de todos nós aqui que temos canais na internet, que estamos cada vez mais jogando os alertas para as pessoas que nunca se tocaram muito de como funciona, como é que a banda toca na economia aqui no nosso país. Essa situação, gente, ela está causando esse tipo de situação aqui, ó. O assunto vem a calhar. Acho que vai dar para vocês verem aqui essa manchete aqui do caderno internacional do O Globo. França, 2 pontos, população sem casa sobe 150% em 10 anos. Número dos sem domicílio chega a 330 mil, mas outros 1.100.000 de franceses e imigrantes vivem de forma coletiva ou em alojamentos. A entidade defende construção de mais moradias e limite ao aluguel por temporada. Gente, o que acontece? Esses países todos, e o livro aqui dos meus amigos aqui, o livro não o esclarece, é a seguinte questão: quem é que ganha com essa história toda? Essa divisão, essa disputa interna, né, dentro desses países, motivados por essas questões supostamente ideológicas. Isso não é abordado no livro. Mas eu posso dizer para vocês que é sempre quem está lucrando com a briga, quem está lá em cima. Quem está ganhando muito dinheiro nesses últimos anos e vê essas nações todas com esse tipo de entendimento da sua realidade, não percebe que quanto mais eles estão distraídos, mais a concentração de renda se dá nesses países todos. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós passamos 4 anos aqui grudados com essa gente fazendo mal ao Brasil, combatendo essa gente, melhor dizendo, e o Paulo Guedes, com uma grande quadrilha, ficou assaltando os direitos sociais, os direitos trabalhistas e o orçamento da nação. Um homem que tem dinheiro, ele mesmo, dinheiro próprio, em paraísos fiscais, como tem também o presidente do Banco Central do nosso país. Uma situação que foi totalmente, né, deixada de lado pela mídia aqui no nosso país, a grande mídia, porque ela também teve muito interesse de ter esses personagens comandando a política econômica aqui no nosso país. Mas nós ajudamos a mudar essa lógica. Nós agora colocamos um governo progressista, um governo que tem compromissos com transformações e mudanças aqui no nosso país. Mas não vai ser possível fazer grandes mudanças aqui no nosso país apenas com atitudes cosméticas. Essa questão envolvendo o combustível aqui no Brasil é a primeira questão, é o primeiro grande enfrentamento do governo Lula. Isso vai dizer qual é a força que ele tem, qual é a determinação que ele tem para ajudar a enfrentar uma série de situações e mudar a realidade brasileira. Tem uma situação política aqui, que eu quero colocar para vocês também, que é muito interessante, que foi publicada ontem no Estado de São Paulo, jornal. Lula retoma aposta em conselhos populares para auxiliar governo. Gente, isso é um negócio muito interessante. A instalação dos grupos já foi alvo de críticas pela pouca efetividade e pelo risco de cooptação de movimentos sociais. Olha, o que é importante é o seguinte: hoje existe muito mais velocidade para a comunicação do governo, da estrutura do Estado, com uma série de setores da sociedade. Quanto mais houver essa oxigenação, mais as pessoas obterão uma conscientização política. Os programas sociais, eles não podem ser programas sociais oferecidos por um governo sem nenhum tipo de politização, sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de esclarecimento das pessoas do país que elas estão vivendo, por que aquelas situações existem, por que elas estão naquela situação e por que é muito importante elas terem essa consciência e se manterem organizadas. Na medida que a sociedade se organize, mais ela poderá ajudar a que aconteçam modificações na estrutura do nosso país, modificações que ajudem a gente a ter um país melhor, né, onde a procura pela felicidade seja muito mais real do que qualquer outra coisa. Bom, os ex-bolsonaristas estão de olho aí no espólio dessa gente maluca, né? Erros de Bolsonaro animam terceira via. O que eles estão entendendo? Que a direita não nasceu ontem, nasceu muito tempo atrás, que ela não nasceu com Bolsonaro e que ela não vai desaparecer.
existe um grande processo de formatação de uma parcela da sociedade brasileira que não vai deixar de existir. E esses grupos já estão vendo que o Bolsonaro está num nível de degradação tão grande e um nível de risco de ser preso tão grande que eles já começam a estudar quem é que poderia suceder uma figura como o ex-presidente da República e capitanear esse colégio eleitoral todo. Bom, nós vamos ver isso ao longo dos debates, ao longo dos processos políticos todos aqui no Brasil. No momento, o que interessa para todos nós é que o governo que a gente ajudou a eleger seja um governo que seja capaz de enfrentar os principais desafios e que consiga, através de soluções muito importantes e eficazes, afastar na prática qualquer possibilidade dos insanos a voltarem a ocupar o poder aqui do nosso país. Bom, gente, o nosso papo hoje, como vocês já começaram a perceber, né, está sendo bem diferente de encontros anteriores. A gente cada vez mais estará aqui no nosso portal se debruçando sobre estaremos nos debruçando, melhor dizendo, né, sobre as situações concretas do nosso dia a dia. E aí é muito legal ter pessoas como vocês aqui no nosso portal. Gente, eu estou gaguejando um pouco, mas não tem edição no nosso papo aqui. Vamos seguir em frente. Mais uma vez, um grande abraço e nunca se esqueça que você é uma pessoa muito importante aqui no nosso país, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!